dia, galera. Bom dia. O objetivo hoje é a gente passar um pouco, mostrar um projeto em Kotlin, bem simples. Então, é basicamente para a gente perder um pouco do medo e ver que a gente consegue usar Kotlin em produção. A gente consegue ter uma produtividade maior com Kotlin, a gente consegue ter uma expressividade melhor no código. Então, vamos começar. Cara, uma das coisas que quando o Kotlin foi construído, ele foi muito pensado em ter uma escrita concisa e que é fácil de a gente conseguir ler e escrever. Não é escrever menos código, é a gente escrever o código suficiente para que seja ter de fácil entendimento. E isso ajuda a gente a escrever código também que tem uma fácil, você consegue ter uma boa manutenção, porque também não é só a gente escrever um monte de código, escrever pouco código, isso não garante que a gente tenha uma boa manutenção. Então, escrever código que seja bastante expressivo, na minha opinião, é o que faz a gente ter um código que qualquer pessoa pode chegar lá e dar uma manutenção tranquila. Uma das vantagens dele, cara, é que a gente tem é interoperável com Java. Então, não importa se você está usando um retrofit ou um RX da vida, você pode escrever sua classe em Kotlin, chamar sua classe em Java e vice-versa. Tá? Kotlin ela é orientada a objeto, mas ela tem características funcionais. Então, a gente tem esse ganho, que com o Java que a gente tem no Android, a gente está agora tendo algumas características sendo incorporadas, mas a gente só conseguia antes com retrolambda, e com Kotlin a gente já tem isso nativo na linguagem. Ela é no safety, então a gente tem que declarar que uma variável pode ser nula, para poder ela conseguir ser nula, senão a gente tem que passar o valor para ela. Então, ele não permite que você crie uma variável não nula e passar um nulo para ela. Ele pega isso em tempo de compilação. A gente tem umas coisas bacanas que a gente vai passar aqui mais para frente. A gente vai falar sobre extension functions. E it's fun. Meu bordão, ok. Vamos falar um pouco passar bem rápido pela sintaxe básica do Kotlin, certo? Então, a gente tem uma classe full, muito parecido com Java. Ele foi pensado também para ter uma fácil migração das pessoas que escrevem Java para Kotlin. Então, você não vai achar muito estranho. Basicamente, a gente passa uma semana e já está escrevendo de um jeito Java, mas na sintaxe de Kotlin, sem ficar pensando muito. A declaração dos métodos começa com fun. Ali nos parâmetros, a gente já viu uma diferença com Java. Então, a gente tem o alias da variável do lado esquerdo e tem o tipo do lado direito, certo? No método, quando a gente vê depois dos dois pontos, não tem como grifar, né? Não, deixa quieto. A gente tem um retorno do tipo int. Então, isso é uma função soma que recebe um inteiro B, e retorna um inteiro. Então, da mesma forma que a gente inverte as variáveis, os parâmetros, a gente também inverte o retorno da função. No Kotlin, a gente pode também fazer uns pequenos Swagger syntax da vida. A gente pode escrever function inline. Então, a gente tem, ao invés de declarar nos brackets lá, a gente só dá um A mais B, e ele entende que essa função retorna A mais B. Bem simples. E só um adendo, no Kotlin o modificador padrão de acesso é sempre public. Então, nesse caso, tanto a class como os dois métodos são publics, porque no Kotlin o padrão é assim que ficou definido. Basicamente, a gente tem as variáveis aí, como a gente declara as variáveis. Existem dois tipos de modificadores de marcadores no Kotlin. A gente tem o val e tem o var. O val é basicamente que ele indica que essa variável é só de leitura. E o var é que é uma variável que pode receber vários outros tipos. Então, posso ter C, que recebe any variable, ou qualquer outra string. Com o val, não, ele não permite que você escreva outro valor além daquele que você já passou. E aqui um exemplo bem por cima, por enquanto, depois no live code a gente mostra um pouquinho mais a fundo, de como funciona o no safety. A ideia dele é te forçar a sempre fazer os checks de null quando é o caso de uma variável poder ser nula em alguma situação, para evitar no pointer, evitar problemas, evitar bugs no seu sistema.
Então, nesse caso, do jeito que essa variável está declarada, eu não consigo atribuir nulo para essa variável. O código não compila, porque eu não disse que ela pode retornar nulo, receber um nulo. Para eu poder dizer que ela recebe um nulo, desculpa, então, nesse jeito eu consigo, por exemplo, imprimir o tamanho desse string. O a.length vai funcionar normalmente. Para eu poder dizer que uma variável pode receber nulo, a sintaxe é essa interrogação após o tipo da variável. Então, com essa notação da interrogação ali no tipo, é um string nullable, nesse caso, a linha do a igual a nulo passa a compilar. Então, eu consigo atribuir nulo a essa variável, só que a linha de baixo não compila mais. Porque eu não estou checando se essa variável é nula ou não antes de usar ela. Então, o compilador não me deixa fazer esse tipo de coisa. Eu precisaria, aqui de novo, a sintaxe que a gente usa a interrogação, é uma sintaxe que funciona tipo, se o a for nulo, nesse caso ele vai imprimir nulo, então ele meio que retorna nulo. E se o a não for nulo, ele vai fazer a chamada que eu coloquei aqui, no caso, o tamanho da string. E aí, nesse caso, ele vai imprimir nulo no console. E uma opção que existe também, que é o nome que eles deram de Elvis Operator, que eu consigo dar um valor default caso aquela variável seja nula. Então, nesse caso, se o a for nulo, o que vai ser impresso vai ser, na verdade, um was null, ao invés de só o nulo. Então, eu consigo dar algum valor default para esse caso. E existe também a opção da exclamação dupla, que você está dizendo para o compilador, ignore qualquer warning, qualquer check que você faça nessa variável, porque eu sei que aqui não é nulo. Mas, em geral, não é muito recomendado. Isso daqui, ou isso daqui, por exemplo, não é uma diferença muito grande no código que, na minha opinião, vale a pena você usar o enforced check. E uma outra feature legal da linguagem são as extension functions, que com ela a gente consegue, por exemplo, estender qualquer tipo existente em qualquer biblioteca ou plataforma. Então, a sintaxe é exatamente... Ali eu tenho, por exemplo, um parcel. Eu estou dizendo que eu quero criar um método readBoolean no meu parcel. Então, qualquer lugar dentro do Kotlin que eu for usar um parcel, se eu dar um ponto contra o espaço, ele vai me listar esse método como se fosse um método normal do parcel da plataforma do Android. Então, aí isso disponibiliza para a gente esse tipo de não evolução, esse tipo de coisa a mais que a gente consegue usar a plataforma quando tem alguma limitação ou alguma coisa da API que não te atende muito bem. Quem usa Kotlin? Aqui, esse compilado a gente pegou mais ou menos de vagas achadas no LinkedIn ou GitHub. Então, basicamente, tem uma galera já aí bem relevante usando Kotlin em produção. Vale a pena usar, não é uma coisa que, tipo, é muito nova, não vai funcionar. Funciona assim. E vamos ao live code, né? Sorte a todos nós. Temos o emulador. Está no Colemec? Opa. Vamos lá. Ok. Galera, deixa eu mudar aqui para o... Põe no Presentation Mode, rapidinho. Isso aí. Tá bem grande agora. A gente criou um projetinho já simples, já meio que pré-configurado. Eu vou passar bem rápido de como a gente configura tanto a nossa IDE quanto o nosso projeto para suportar o Kotlin. Vamos lá. A primeira coisa que você tem que fazer é baixar o plugin do Kotlin para a IDE começar a suportar. Então, vou passar bem rápido essa parte para a gente não perder muito tempo. Você vai lá, vai buscar pelo seu plugin do Kotlin, lá, e vai instalar ele. Faltou o T. Funcionou. Tá. Beleza. Assim que você baixar o seu plugin do Kotlin, você tem que baixar o plugin que integra o Gradle com o Kotlin. Então, você vai no seu arquivo de build Gradle raiz, certo? E você vai declarar o class path dele, importando o plugin do Kotlin. Você vai no seu módulo e você aplica o plugin do Kotlin com o Android, ou com o Gradle, desculpa. Depois disso, a gente precisa declarar a biblioteca do Kotlin, que é a standard library dele. Se vocês notarem, tanto o plugin do Gradle Kotlin e a da biblioteca tem a mesma versão. Então, normalmente o pessoal sempre declara uma variável lá no Gradle
e compartilha a mesma versão. Nesse projeto que a gente está fazendo aqui, a gente tentou usar algumas bibliotecas que a maioria usa, para ver como ficaria no Kotlin, mas o foco a gente não vai focar muito, por exemplo, no RX nem no retrofit. Então, algumas coisas eu já vou pegar e copiar e colar. Outra coisa que o pessoal faz também é mudar os source sets. Então, eles já alteram os packages para ficar com o nomezinho bonitinho de Kotlin aqui. Então, a gente pode aqui alterar e a ideia já vai identificar. Beleza? Vamos criar nossa primeira classe em Kotlin, que vai ser a nossa primeira activity. Então, só para pontuar, o nosso aplicativozinho vai ser um aplicativo bem simples, que é um activity que tem um edit text, que faz você vai digitando, tem um text watcher, ele recebe as emissões da digitação, e ele pesquisa na API do Stack Overflow e a gente coloca isso no Recycle View. Bem simples. Search Activity. Beleza, quando a gente cria, ele não coloca nada. Ele é bem enxuto. Então, acabei de criar minha classe em Kotlin. Então, basicamente, isso aqui eu já tenho minha classe, em teoria, funcionando. Então, eu vou estender um app com patch activity. Então, é assim que funciona no Kotlin. Ele pede para invocar o construtor dela. Então, beleza. Então, aqui eu já tenho minha activity funcionando. Eu só vou conferir no Android Manifest, ver se já está. Não está. Quem disse que eu lembro de cabeça? Obrigado. Okay. Então, vamos fazer o básico de um activity, né? Então a gente precisa dar um override no método onCreate. Que não é esse. Esse. Beleza? Então, a segunda coisa que a gente faz é setar o site content view e passar o layout. Nesse projeto que a gente criou, a gente já colocou o layout aqui, então já tem um layout bonitinho. Então, é basicamente um toolbar, que tem um edit text e um recycle view. Então, bem simples. Você colocou um ID. Boa. Activity. Search. Beleza. Então, se a gente rodasse nosso projeto agora, a gente já teria um activity rodando com Kotlin. Então, até aí não teve nenhuma dor. É muito simples, a gente já começar a codar em Kotlin. Então, aplica um plugin, importa a biblioteca da linguagem e já cria o seu class, o seu .kt, que é a anotação, o tipo de arquivo do Kotlin. Beleza. Então, agora a gente vai fazer os find view by ID. Vamos pegar todo aquele layout lá e colocar para fazer nossos binds de view. Muitos projetos que eu já trabalhei, a gente usava o Butterknife para fazer a injeção de views. Com Kotlin, eu acho que você escreve um pouco mais, mas acaba tendo um puta ganho. Então, o que a gente faz? A gente põe um search. Vou chamar de toolbar, vai. Aqui eu vou usar uma anotação lazy, certo? Isso aqui basicamente são os delegates do Kotlin. Ele tem alguns padrões já na linguagem, mas você pode implementar os seus também. Mas o que esse lazy basicamente faz? Ele espera, basicamente, ele só vai executar essa expressão, ele só vai executar o que tiver aqui dentro dessa expressão quando você acessar a variável. Certo? Toolbar. Então, o que a gente faz aqui, eu vou dar um find view by ID, ID toolbar. Então, ele só vai executar esse código, esse find view by ID, no momento em que eu acessar essa variável. Então, aqui eu já vou fazer um cache, para deixar um pouco mais explícito. Então, no Kotlin, essa é a forma de fazer o cast. Então, é um pouco parecido com o Butterknife, mas
ok, ainda se escreve pouco. Então, a gente, por exemplo, no nosso projeto na 99, a gente não utiliza o butter knife. Não usa. Não utiliza, né? A gente não utiliza. Set support action bar. Então, passo minha toolbar. Tá. Eu não vou fazer a mesma coisa para os outros, então já vou pegar minha colinha aqui para a gente adiantar. 4. Ok. Tem que quebrar um galho pro Guedes também aqui. Já vou colar do Recycle View. Por padrão, as declarações que você faz do Kotlin também são públicas, então é interessante você se ligar e ficar colocando no private quando realmente uma classe externa não precisa reconhecer. Beleza. Agora a gente vai fazer também, nesse mesmo esquema de lazy, a gente vai fazer a nossa API no retrofit, certo? Então, funciona um Ctrl aqui. A gente tem, eu vou passar meio por aqui, para a gente não ter que criar de novo, mas aqui é a interface do retrofit, que a gente sempre cria quando está utilizando a biblioteca, só que no modelo Kotlin, digamos, da vida. Então, ele suporta annotations, então, Dagger 2, tudo que usa annotation, ele suporta tranquilamente. Você declara uma função de interface do Kotlin, da mesma forma que o Java, só que com a sintaxe do Kotlin. Esse retrofit que a gente está usando, a gente está colocando com RX, então ele vai me retornar um observable. E agora a gente vai passar um pouco sobre como são os objetos no Kotlin. Tá. Aqui, se vocês começarem a ver, é um pouco diferente, um pouco mais diferente do que no Java, porque, por exemplo, a gente não tem um corpo aqui declarado do meu objeto. E tem esse data aqui na entrada. Então, basicamente, objetos que a gente carrega só carrega dados, basicamente, não faz nenhum tipo de trabalho, ele sempre aconselha você a usar o data, porque com isso a gente acaba ganhando alguns métodos como o toString, o hash e o equals. Então ele já gera isso para a gente, o compilador já automaticamente já pega as nossas propriedades e já gera isso para a gente. Então aqui eu estou usando o JSON da vida, então eu tenho esse serialize name, mas para a gente mostrar que tem automações funcionam. Quando a gente usa data classes, ele te obriga a sempre usar ou uma anotação de var ou val. Então, eu não consigo ter uma declaração sem esses dois. Eu poderia ter, se ele não fosse um data class, eu poderia ter para suprir, por exemplo, alguma coisa do construtor de algo que eu estendo. Mas nesse caso não tem, então ele só carrega um dado. Então, só isso que já resolve. Aqui a gente retorna esses itens do tipo list. Então, igual o Java, a biblioteca de coleções e de listas do Kotlin, ele trabalha em cima da biblioteca do Java. Então, ele faz uma abstração aí da biblioteca do Java. Só que ele é bem mais poderoso. Inclusive, já tem até os streams da vida, já está tudo no Kotlin, na parte de lista deles. Outra coisa bacana é que ele suporta um parâmetro default para a sua propriedade. Então, por exemplo, se esse cara não for inicializado, ele vai sempre retornar esse cara com uma lista vazia. E esse cara aqui é uma das coisas do Kotlin. Ele tem uma série de métodos já prontos para você. Então, se você for ver, ele tem, se não é vazio, uma lista de alguma coisa, uma lista de alguma coisa, se não for nula. Então, ele tem uma série de métodos que você sempre vai pensar, puta, acho que tem esse método aqui, eu estou codando, e você vai lá e, sempre tem um método que te ajuda, que vai te dar uma produtividade maior. Beleza? Aqui é o nosso objeto que também, onde vem as questões. Então, do mesmo jeito, é um data class, só que esse data class tem um corpo. A gente está sobrescrevendo o toString. Então, o toString que ele gera é basicamente como se fosse um JSON. Então, ele vai passar por todas as propriedades e vai imprimir o valor delas. Só que nesse caso, a gente quer que, quando a gente chama o toString, a gente quer simplesmente que ele retorne o título, a propriedade título. Beleza. Então, super simples aqui. Esse cara eu poderia, por exemplo, fazer ele retornar direto.
ou eu posso fazer inline, que é simplesmente retorna título. Beleza. Então, eu vou pegar esses caras que eu acabei de explicar. A colinha. E vou colar aqui no nosso projeto. Pronto. Então, a API a gente já tem. Então, a gente tem toda a declaração de interface e os objetos que vão transitar ali. Então, a gente vai criar agora, basicamente, o adapter do retrofit. Eu não lembro de cabeça, então também vou copiar. No mesmo esquema, a gente também usou o bylays aqui. Então, é legal entender que, se você entrar nesse lazy, você vê que ele recebe uma função como parâmetro. Isso aqui já é uma das características funcionais dele. Então, ele acaba recebendo uma função como parâmetro. Então, a função ela é uma cidadã de primeira classe na linguagem. E o interessante é, quando essa activity iniciar, nenhum desses caras vão ser inicializados, nenhum desses códigos, nenhum desses find view by IDs, nem esse builder aqui do retrofit, nem esse create vai ser executado. Eles só vão ser executados exatamente no momento em que você for utilizar a variável. Quando você está na sua activity, e tal, alguns find view by IDs, dependendo do fluxo, você nunca usa, outros vocês vão usar, mas isso é bacana que tem uma certa economia. Porque se ele não for utilizado, ele nunca vai ser executado. Beleza. A gente vai criar agora uma extension function para o nosso edictText, certo? Que eu quero começar a ouvir o que... A gente vai colocar um text watcher nele. A gente quer começar a ouvir o que o cara está digitando. Então, eu vou fazer... Edit. Text. Extensions. Beleza. Aqui, quando eu vou criar minhas extensions, eu não preciso criar uma classe para poder segurar minhas funções que eu estendo. Eu simplesmente, vamos lá, eu quero estender... Beleza. Eu vou começar a criar uma extensão do edictText. Então, a primeira coisa que eu faço é declarar edictText. Então, a partir desse momento, em qualquer coisa que eu colocar aqui como função, ele vai incorporar para a classe edictText. Então, basicamente, a gente está abrindo a classe do edictText e colocando uma função a mais. Então, eu vou colocar um text change, vai ser o meu método, certo? Então, basicamente, quando eu for utilizar esse cara aqui no meu create da vida, um text change. Então, o método que eu criei, que eu estendi aqui basicamente do edictText, eu tenho ele usando um autocomplete em qualquer lugar da minha aplicação. Então, eu tenho que usar esse cara com parcimônia para a gente não começar a gerar também muita coisa diferente. E o interessante é que dentro desse contexto eu já tenho ele instanciado. Eu tenho a garantia de que se eu tiver um edictText e está usando esse método, ele já está instanciado. Então, eu consigo ter ele aqui dentro, tipo, add... Tá, então eu consigo acessar quem quer que seja que estiver chamando esse cara, eu vou conseguir, ele vai estar instanciado para mim. Então eu já vou também dar uma copiada aqui para a gente agilizar. Extension. Beleza. Sobrou um this ali no comecinho. Sobrou o this ali no comecinho. Tá. Então, beleza. O que ele está fazendo aqui é basicamente estou criando um behavior subject do RX. Estou pegando esse subject, estou passando aqui para dentro para um text change e estou fazendo ele retornar no next. E esse cara retorna um observable string da vida. Ok. Quando eu chegar no meu search activity, esse cara aqui já é um observable para mim. Então, eu consigo já aplicar os operadores. Então, a gente quer uma operação
controlada de inputs. Então, de novo, já vou aproveitar, deixa eu agilizar mais, já que o objetivo aqui não é explicar RX. Já vou encadear aqui. Basicamente, toda essa parte é para ele simplesmente segurar a emissão do text exchange. Então, ele vai ficar só emitindo quando o cara realmente parar de digitar. Essa aqui é a parte do RX. Então, a gente tem aqui, por exemplo, uma lambda que a gente passa, porque o filter ele só precisa de ele tem uma interface, basicamente, que tem um método. Aliás, tem uma interface só como parâmetro. Então, eu consigo passar uma lambda para ele. Então, a sintaxe da lambda, aqui é basicamente, eu declaro o tipo da variável, é muito parecido com a do Java, e aqui é o corpo da função. Então, aqui são os parâmetros de entrada e aqui o corpo da função. Então, por exemplo, eu estou filtrando, eu quero qualquer coisa que não seja nula ou vazia. Então, esse método aqui, por exemplo, é um método do Kotlin, que ele já estende o char_sequence da vida. Então, se eu entrar aqui nele, eu tenho uma série de outros métodos também que ele já gera para mim e estende a funcionalidade básica do objeto. Então, vamos lá. Então, o que eu quero fazer é, basicamente, eu quero pegar o resultado dessa emissão, que eu vou receber aqui nesse query. Então, eu tenho aqui um string. Eu vou chamar minha API, eu passo para ela essa query, faço ela observar num escadura diferente, e eu caio aqui dentro do subscribe. Então, esse meu subscribe aqui já me retorna as minhas questões que ele já buscou da API do Stack Overflow. Certo? Como o subscribe também, ele recebe 3 interfaces, eu consigo passar 3 lambdas para ele, então a gente fica com essa sintaxe bem enxuta, bem concisa. Então, se tem algum erro, estou logando aqui só e quando ele completa. É basicamente isso. O Guedes agora vai mostrar um pouco mais do Recycle View, vai continuar esse live code. Um abraço, Guedes. Bom, basicamente agora a gente já tem as questões do Stack Overflow que a gente pegou aqui pela API. Eu vou montar e poder exibir elas na view em cima do nosso Recycle View que a gente já tem ali na tela. Então, estou criando aqui a função que a gente vai precisar usar, para cada elemento que a nossa API retornar, eu vou chamar aqui o Populate View, recebendo o Stack Overflow Questions que a gente recebeu aqui, que é o modelo que espelha a resposta do servidor da API do Stack Overflow. Como no caso do RX, eles não... question. Como na integração do Java do Kotlin, eu não consigo saber se uma variável vai ser nula ou não, o Kotlin sempre assume que qualquer retorno de alguma coisa que vinha do Java pode ser nulo. Então, no caso aqui, esse Stack Overflow Question, ele espera que seja alguma coisa nula. Então, eu não vou conseguir passar muita coisa, usar ele se ele não for nulo. Então, eu precisaria do meu check, questions diferente de nulo, certo? Antes eu vou precisar de um adapter, né? Tá, vamos segurar isso aqui um pouco. O que está acontecendo aqui? Ok. Isso aqui poderia ser nulo, mas ele não gosta. Bom, funcionou. Tá. Eu vou precisar, aqui do meu adapter para o Recycler View. Então, vamos lá, criar um novo adapter. Questions adapter. E eu vou estender o Recycler. Você criou um class. View. Roda o convert aí. Tem o Java, desculpa. Erro feio, rude. Java, Kotlin. Questions adapter. Certo? Então, eu vou criar minha class questions adapter, que vou estender o Recycler View adapter de questions view
holder, que eu ainda não tenho, eu vou criar ele aqui. No Kotlin, a gente não tem a limitação de ter uma classe pública por arquivo. Eu posso criar quantas eu precisar ou quiser, dependendo do seu design de view, de classes. View.adapter de... Não, desculpa. Stack Overflow Question. E no caso, o adapter precisa que eu receba uma view. Então, eu preciso que o meu view holder também receba uma view. Import. O que está acontecendo aqui? Ao Deus do live coding. Implemente abstract. Ok. Ele estava dizendo que eu preciso implementar. Tá, desculpa, aqui não é adapter, aqui é o view holder. Por isso estava estranho. Certo, perfeito. Tenho o meu view holder. Typo. E questions view holder. Tenho todos os meus métodos do view holder, o bind view, get item count e create view holder. Certo? Vamos lá. Eu vou precisar ter aqui a minha lista de elementos. Então, questions, list de Stack Overflow question, que eu vou dizer que, por padrão, ela vai ser um empty null, depois eu implemento ela com o valor que vier da chamada da API. Com isso, o meu item count vai ser só um questions.size. Não preciso da declaração inteira do método. OnCreateViewHolder. O que eu vou fazer vai ser... eu preciso do meu... No Kotlin, a gente não precisa do viewholder, do new. Então, o QuestionsViewHolder, eu já estou criando uma nova instância dele aqui. E a minha view, eu vou precisar de um contexto. Então, aqui na minha classe, eu vou receber um context. Não. Context. Do Android. Tenho aqui o meu view. Tá. Então, eu preciso do meu view inflator. Layout inflator.from context. Ok, aqui, como eu preciso usar aquele context dentro do meu método, eu preciso que esse context seja um atributo da classe. Se eu declarar sim, ele fica como que só um parâmetro do construtor, declarando ele como vol, ele fica como um atributo da classe. Então, aqui eu tenho o meu... Agora eu consigo usar o meu context dentro desse método. Então, eu consigo dar um ponto inflate, r.layout.item. Cadê? Item question. Isso aí. E parent false. Então, eu tenho aqui... Opa, isso aqui não funciona. Tenho minha view, que eu consigo passar ela para o meu view holder. E retornar o create do view holder. O bind view holder. O básico aqui que a gente consegue fazer é, no questions, pegar o elemento da posição que eu recebi no valor aqui. Então, aqui vai ser uma question. Mesmo esse question sendo uma lista, no Kotlin a gente acessa a lista por posição na mesma sintaxe de um array. Então, a gente tem essa possibilidade aqui de uso da sintaxe. E aí, com isso, fazendo o holder, eu vou precisar das minhas views agora. O que eu vou fazer? Vol text view, porque aqui no layout a gente já definiu que o elemento da lista vai ser só um text view com o título da questão e alguns detalhes da questão. Então, eu vou só, no viewholder, criar um text view para cada um, do mesmo jeito, title, me perdi, cola, meu adapter, view, tá certo.
Eu preciso da minha view, fazer o meu find view by id, r.id.title, question title text view, as text view, e vol description view.find view by id, oops, view by id, r.id.details, details text view as text view. Então, com isso, aqui no meu bind view holder já tenho acesso ao meu title. Só que aqui ele, ok. Aqui o view holder, de novo, como esse método vem do Java, o Kotlin não consegue garantir que esse cara não é nulo. Então eu preciso fazer, que aí aqui o meu código não compila. Eu preciso fazer holder diferente de nulo. Opa. Null. Já consigo fazer holder.title é igual a question.title. Ponto text, porque isso aqui é um text view. Ponto title, text view, ponto text. Perfeito. Outra syntax sugar que o Kotlin nos dá, porque em um text view, idealmente a gente teria que fazer um setText. SetText. Certo? Mas, com essa syntax sugar, ele nos dá a possibilidade de usar esse text, que, se eu fizer isso daqui, ele já diz aqui que esse text ele foi gerado a partir do get e do set do próprio text view nosso. Então, a gente tem esse syntax sugar aqui bonitinho, que facilita, tira um pouquinho de código. E a description, ponto text. Eu vou fazer um exemplo aqui de uma feature que chama String Interpolation do Kotlin, onde eu consigo aqui usar, ao invés de ficar concatenando string, eu ponho essas chaves aqui que dizem que vai ser um código executado. Então, eu consigo fazer um question.score, question.answerCount e question.views. View count. Question, não questions. Obrigado. View count. Certo. E com isso, a gente tem o básico do nosso onBind view holder. Eu só preciso aqui receber as minhas questions de algum jeito. Uma possibilidade vai ser a gente receber aqui no construtor mesmo, então eu posso migrar esse atributo para ser um parâmetro do construtor, então a gente obriga ele a receber esses valores na criação da classe, e com isso, de volta na activity, eu já vou conseguir aqui trabalhar em cima das questões. Então, se as questões não forem nulas, um adendo que eu esqueci de comentar, que aqui, certo? Aqui, eu precisei checar que o holder não era nulo para poder usar ele. Aí aqui embaixo, o Kotlin já meio que faz um auto-casting para a gente, e aqui dentro ele já não é mais nullable, então eu já consigo usar direto, sem nenhum tipo de check adicional, nem nada do tipo. E isso aqui também funcionaria aqui fora, mas aí ia ter que ficar encadeando esse monte de interrogaçãozinha aqui. Então, um checkzinho só resolve para a gente, não tem que ficar fazendo mais nenhum check depois disso. E, se as questões não forem nulas, a gente já tem o adapter lá em cima, aqui já tem o recycle view, certo? Questions recycler view, ponto linear layout manager, layout manager, this, vamos agilizar aqui um pouquinho só, activity, perfeito, e question list recycler view, ponto adapter, vai ser um new daquele meu adapter, question adapter, passando o meu contexto atual e a lista de questões do Stack Overflow, questions.items. E aí, se tudo der certo, com isso a gente consegue pelo menos já ver essa lista na tela.
Vamos ver se as coisas funcionam. O emulador não gostou de alguma coisa aqui. Não sei o que aconteceu. Temos problemas de Problemas de? renderização. Em último caso, a gente reiniciou o emulador e consegue ver bonitinho as coisas funcionando. O item de filter? Para minha activity, né? Manifest. Vamos colar de novo. Bem Obrigado, lembrado. amigo. Bem lembrado. Manifest. Vamos só agora esperar ele terminar de compilar para não demorar mais ainda. Que também a gente já esgotou o nosso tempo. Eu acho que tá errado o Tá errado? package. O package tá errado. Ah, mas é que eu copiei 2 vezes. Vamos, build. Agora é uma boa hora. É uma boa hora mesmo. O planejado a gente tinha mais algumas coisas para poder mostrar, mas infelizmente o tempo acabou, a gente não vai conseguir mostrar tudo. Tinha callback de clique, alguns jeitos um pouquinho diferentes de fazer as coisas. Vou ter que reiniciar o emulador. Até sempre vai ser mais rápido, pelo menos. Pelo menos. Vamos ver. O menininho ajuda a gente. Porra. Live code é legal, mas live compile não é legal não, cara. Beleza, emulador no ar. Instala APK. Vambora. Olha se ele instalou o aplicativo. E aí, temos nosso app. Vamos ver se ele funciona. Android. Nada, ele não tem feedback. Vamos ao logs. No adapter attached. O que eu fiz de errado? Activity. Question adapter. Vamos ver de novo. Roda o projeto original. Roda? Roda o projeto original mesmo. Projeto original, ok. Permissão. Bom, a gente não precisou no projeto original. Ah, tinha, é verdade. Tinha. Tem sim. Obrigado. You have a point. Manifest. Aqui. Deixa eu cancelar esse build. Bom, ele foi o outro nosso de demo. Android. Magic. Não funcionou a Magic. Live Code, vou tentar de novo. Enfim, a gente garante que funciona. A gente tem certeza disso. A gente testou muito antes. Se alguém tivesse alguma pergunta, não teve tempo, desculpa, mas procura a gente no almoço, no café, e a gente vai ficar muito feliz em dar um ololô no Kotlin. A gente garante que funciona. Legal, gente. Felipe, um abraço. Gente, obrigado, uma salva Valeu, de cara. palmas. Obrigado. Uma lembrança do Imácio.